E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de História da Arte do intensivo, né, de 2024. Primeiramente, eu peço desculpa pela aula estar saindo quinta-feira, né, hoje em vez de quarta, mas como a gente mudou, eu ainda estou fazendo algumas coisas aqui da mudança, de limpeza, de organização, né, questões burocráticas, de documentação, e aí acabou que me apertou muito ontem para eu conseguir soltar a aula, né? Então peço desculpas aí, mas a partir de semana que vem, toda quarta-feira, a gente vai ter a aula de História da Arte. Hoje a gente vai iniciar, né, a arte pré-histórica e eu já vou fazer a transição aqui, tá? Ó, arte pré-histórica, eu já vou deixar a janelinha aqui embaixo, porque eu já fiz o formato do slide todo para ficar o texto certinho ali para não atrapalhar quem quiser anotar e fazer as suas anotações de texto. Então vamos lá, né? A gente tem, né, a última aula a gente falou sobre, né, o contexto social da arte, o que que é arte, alguns conceitos do que é belo, de onde veio, de onde vieram essas denominações. Então a gente vai hoje, né, começar a arte pré-histórica, como que ela surgiu, né? Qual que são as funções, as finalidades. E a arte pré-histórica, ela é muito importante, né? Principalmente para os pesquisadores no campo da arqueologia, né? Do, ai gente, agora fugiu. Enfim, da sociologia, da antropologia, porque ela é utilizada como uma ferramenta, né, para reconstruir a cultura daqueles povos mais antigos, né, da humanidade. Já que a escrita ainda ela não tinha sido inventada, né, as pinturas, as esculturas, os artefatos, né, eles servem, né, como fonte de dados de como esses grupos se organizavam, o que, que era importante para eles, quais eram os valores, através das cores que eram utilizadas, das formas, né? Tinham povos que se utilizavam mais de formas geométricas, outros mais de formas orgânicas. A gente vai ver como eram feitas as questões de pintar com pó, fazendo negativo e positivo, alto relevo, baixo relevo. Então, cada detalhe desse é muito importante para ser mapeada a questão dos costumes, onde que como eles se organizavam, onde que eles se organizavam em determinados lugares para fazer alguns rituais. E isso é muito importante, né? Entender o passado para a gente compreender o que é a sociedade contemporânea. Então, a arte pré-histórica, né, o primeiro item aí que vocês já podem anotar da importância dela é que ela é uma grande ferramenta no campo da sociologia, da antropologia, né, para o quê? Para se estudar, né, como esses grupos sociais viviam e se organizavam. E embora a gente tenha que o termo arte, ele seja moderno, né? O termo arte, ele é moderno, não foi o homem pré-histórico que inventou, vamos colocar o nome de todos os nossos, da nossa construção criativa de arte. Não, isso não existia, né? Esse termo é um termo moderno criado pelo homem moderno a fim de estudo. O ser humano pré-histórico, né, igual eu falei, esse conceito de arte para eles não existia. Eles não tinham uma criação artística com o objetivo de contemplação, de adornar. A arte, naquela época, ela tinha uma função utilitária, tudo bem? Dentro do campo religioso, muitas vezes os xamãs, que eram os artistas, eles faziam certas artes, eles acreditavam que tinham poder de cura, tá? Então, a arte, ela tinha uma função muito bem definida. E a gente vai ver que a partir ali da Idade Antiga, né, dos povos mesopotâmicos, do Egito, isso já começa a ter uma modificação, tá? Então, o artista na pré-história, ele era visto
como uma pessoa, né? É muito importante, né? Porque ele tinha essa função específica de utilizar a arte em rituais religiosos, rituais de cura, tinha uma demarcação, uma coisa de informação, tá? A arte ela tinha um papel ali de início de uma comunicação, porque ainda não tinha a linguagem falada, a escrita. Então, uma das funções, né, da arte era justamente como o início de, né, de se estabelecer uma comunicação que tinha uma função de proteção. Quando os mais, né, digamos assim, os mais experientes iam falar para os mais novos como que era o mundo exterior, né, a questão de caça, como que funcionava, os animais que tinham ali, que era uma espécie de proteger aquele grupo, os desenhos eles entram justamente aí para uma questão de comunicar como que funciona o mundo lá fora, digamos assim, né, fora da caverna. E então a arte ela vai ter uma função utilitária. E a gente vai começar a ver aí, né, que ela nasceu há cerca de 25 mil anos, quando o aumento da inteligência no ser humano Cro-Magnon trouxe a imaginação, a capacidade de criar imagem. Ou seja, o ser humano ele começou a perceber que ele podia, né, a sua razão foi se desenvolvendo, o seu mecanismo de formular pensamento foi modificando, e a partir do momento que o ser humano ele enxerga que ele vê uma coisa, ele processa essa imagem dentro do seu cérebro e ele se sente capaz de reproduzir aquilo que ele está vendo através de pigmentos, de desenhos. Então, ó, trouxe a imaginação e a capacidade de criar imagens, sejam elas esculpidas ou pintadas, tá? Justamente para suprir aquilo que eu falei, a capacidade de se comunicar, né, por sobrevivência, porque a partir do momento que eu começo a me comunicar com o meu grupo, eu consigo o quê? A criar um meio de sobrevivência contra os perigos que estão ali, né, naquele meio, seja contra outras tribos, outros grupos, seja contra os animais ferozes, seja para alertar sobre algum mau tempo, alguma chuva forte, algum vento, ou alguma cheia de algum rio, ou algum lugar perigoso, né? Então, a partir do momento que o ser humano se sente com essa necessidade de se expressar, de comunicar melhor por instinto de sobrevivência, nós temos aí o surgimento da arte pré-histórica. E a arquitetura, né? A gente, quando estuda, né, na faculdade de arquitetura, quando que surgiu a questão da moradia do ser humano, a gente tem que ela nasceu lá com a criação e construção dos templos, né, para rituais, embora o conceito, igual eu falei, de moradia, né, ele já fosse vislumbrado por meio da procura de proteção em cavernas, tá? Existem povos, na África tem, aqui no Brasil tem alguns povos indígenas que, né, alguns povos nativos que fazem esse tipo de moradia, que é de cavar buracos, né, subterrâneos com acesso bem elaborados para se proteger do frio, né, de chuva, de predadores. Então, assim, não somente cavernas, mas outros meios de moradia, tá? Eles já eram desenvolvidos justamente na procura de proteção. Essas pinturas aqui que eu coloquei, né, são pinturas rupestres lá na caverna de Mandagueli, nas montanhas de Eni, né, lá na África Central. Aqui a gente tem que os camelos foram pintados sobre imagens anteriores de gado, né? Talvez refletindo mudanças climáticas. A gente vai começar a entender que a arte, ela, igual eu falei na outra aula, como a arte é um meio de expressão,
A arte ela está muito ligada com as mudanças de pensamento do ser humano e das sociedades. Então, à medida que eu tenho uma mudança na forma de enxergar o mundo, isso vai sendo expressado na arte, né? Na pintura e como que isso vai sendo feito. Então, a gente vai entender aqui o conceito de por que a gente estuda pintura, escultura e arquitetura. Primeiro, porque a música a gente não tem como, é muito mais difícil se ter registros de músicas de rituais pré-históricos, justamente porque a gente não tinha nenhum equipamento de gravação e etc. No máximo a gente pode achar o que seria algum instrumento musical, mas ainda assim saber como eram feitas essas músicas é mais complexo, né? Os maiores registros que nós temos é de pintura, escultura e de arquitetura. Então, a gente vai estudar, embora existam 7 artes, que é o cinema, a literatura, o teatro, a pintura, a escultura, a arquitetura e a dança. São 7. Então, isso tudo nós vamos perceber que a cada fase, né, que nós temos uma mudança de pensamento, da forma de enxergar o mundo, a gente vai ter uma arte surgindo ali. Isso vale tanto para a arte ocidental quanto para a arte oriental, tá bom? Os valores da cultura, ambições e as conquistas, né, das civilizações estão ligadas justamente à pintura, à escultura e à arquitetura. Posto que os primeiros artistas, eles estão anônimos, né, a gente não tinha essa questão do artista querer aparecer, né, isso vai surgir lá no Renascimento, com os movimentos do humanismo, do antropocentrismo, né, que o artista ele vai querer aparecer, ele vai querer assinar arte, né? Muito do que a gente sabe, deu um negócio na câmera, vamos começar. Né? Então, assim, posto, né, que a gente tem que esses primeiros artistas, eles são anônimos, a gente vai ter, né, essa questão do artista querer assinar a obra, de se colocar ali no processo, de aparecer lá no Renascimento com os movimentos de antropocentrismo, né? A questão do homem estar no centro das suas criações, a razão e tal, muito do que a gente sabe dessas civilizações já extintas nos dias de hoje, né, igual eu falei, se deve à arte que foi deixada, desde a arte egípcia, mesopotâmica, a arte das Américas, né, a grega e a romana, as artes que nós temos no Oriente, na China, no Japão, também são dessa forma. O artista, né, ele se especializou em retratar o ser humano em espaços, né, realísticos até a Idade Média, né, quando tudo mudou com o triunfo do cristianismo. Aqui nós estamos falando, né, da arte ocidental. E a perspectiva do mundo e da realidade vai se voltar para uma questão mais religiosa. Então, da pré-história até o Renascimento, ali a Idade Média, né, principalmente a Idade Média, a gente vai ter o ser humano, né, os artistas retratando o ser humano nesses espaços realísticos, era mais naturalista. A gente vai ter, lógico, que as divindades, né, sendo retratadas, as esculturas, principalmente ali no Egito, na Mesopotâmia. Em Roma, nós vamos ter os imperadores, na Grécia, a gente também vai ter a mitologia, né? Mas eram religiões politeístas, e a partir da Idade Média, a gente vai ter o cristianismo sendo representado na arte, né? A gente vai ter a arte bizantina, nós vamos ter isso na Europa, né? É sempre aquela propagação do medo, do pecado. Então a gente vai ter até ali a Idade Média o ser humano sendo retratado nesses espaços. E depois a arte vai ter um viés mais religioso, né? Até mais ou menos ali o barroco. No renascentismo a gente ainda tem temáticas religiosas, mas nem tanto, né? E aí depois a gente vai ter os movimentos de arte moderna. E os primeiros objetos
né, artísticos, eles sequer eram considerados arte, porque aquelas pessoas, elas não tinham essa noção do que é arte. Eles criavam, né, objetos que tinham funções muito bem definidas, né? E isso quem está falando são os arqueólogos em suas especulações, porque eles tinham algumas significações sobrenaturais, poderes mágicos, tá? Com a finalidade de proteção, né? Garantir uma boa caça, a questão de fertilidade, a gente vai ter na pré-história muitas dessas esculturas encontradas, elas retratam corpos femininos e muitas delas estão relacionadas com a questão da fertilidade, com a questão da abundância, né, de se ter colheitas, e dentre outros, alguns tinham poder de cura, acreditava-se, né, a gente tem na arte africana a produção de bonecas, eles faziam muitas bonecas e que eram dadas para as crianças, para que elas, é como se fosse um amuleto de proteção, cada casa, digamos assim, cada moradia tinha uma boneca desta, então assim, a arte, ela na época, né, na pré-história, ela tinha uma função, seja ela de proteção, seja ela para garantir boas colheitas, fertilidade e a de informar. E os objetos mais antigos que chegam até nós são as esculturas, né, sendo muitas delas feitas em ossos, pedras, marfim, chifre de animais, tá? E um exemplo que a gente tem é a Vênus de Willendorf, tá? Que ela é datada de 25 a 20 mil anos antes de Cristo. Então, todo livro de história da arte que vocês pegarem vai ter a foto dessa escultura, tá? Ela foi achada na Áustria, né? Hoje ela encontra-se em Viena, no Museu de História Natural. E as pinturas mais antigas, né, que se tem registro, elas começam, né, a datar de 15 mil anos atrás e elas estão em cavernas, né? A gente tem pinturas que a gente chama de arte parental, que elas estão em paredes, né? E elas estão nas paredes de cavernas. E elas foram descobertas na Espanha, né, nas cavernas de Altamira, e no sul da França, né, que são as cavernas de Lascaux. De início, lá no século XIX, quando os arqueólogos acharam essas pinturas, eles recusaram-se, né, a acreditar que essas representações, que essas pinturas, elas pudessem ter sido feitas, né, lá na era glacial, porque eu tenho foto delas aqui que eu coloquei, elas são pintadas com o contorno mais escuro e feito preenchimento. Então, eles acharam que que essas coisas não pudessem ter sido feitas naquela época. Só que depois de várias pesquisas, de exames, eles viram que realmente essas pinturas elas datam, né, da era glacial. E em volta ali daquela região, dos arredores, eles acharam um sítio arqueológico, né, onde eles acharam apetrechos de ferro e de osso, e que eles, aqui ó, imagens de mamute, bisões, renas, e aí eles realmente chegaram à conclusão que ali era realmente um sítio arqueológico. E as cavernas de Lascaux têm uma coisa muito importante também para a história do cinema, porque, né, e da animação também, eu estudei animação, né, e isso é muito importante quando a gente vai entender que já se começa a ter registro de imagens em sequências, né? Como se o homem, né? Quando eu falo homem, quer dizer ser humano, começa a querer registrar uma ação, né? Uma coisa que está acontecendo, não só uma imagem parada, né? Em que, ó, então aparecem animais em várias fases de uma mesma ação. Tá? Os egípcios e os romanos, eles também faziam desenhos em sequenciais, né? O que hoje a gente chama aí de frames no cinema, na animação. Então, isso é importante, porque a gente começa
a entender, né, por um viés de pensamento racional, que o ser humano ele tem sim, começa a ter a necessidade de ver isso como uma forma de comunicação e de passar para aqueles que estão próximos ali, de contar uma história que está acontecendo ou que está prestes a acontecer, né? Quando eu falei lá que a arte pré-histórica ela pode ser vista como uma maneira que esses grupos foram desenvolvendo de se defender de algum perigo, é que o pensamento humano ele começa a adquirir digamos que uma cadência sequencial. Então, a partir do momento que eu estou falando aqui para uma pessoa que eu quero ensinar, que, vamos supor, ao sair dessa caverna, você vai encontrar esse animal. E aí eu fazia o desenho, sei lá, de um porco selvagem. E ele pode correr atrás de você. Então, se eu não tenho uma linguagem oral bem desenvolvida e eu quero começar a me expressar por imagem, é saber fazer um porco, né, um porco selvagem, algum animal correndo atrás de um ser humano e falando que esse animal pode te pegar e pode te machucar, isso é um instinto, né, de se manter um grupo coeso, protegido, né, contra os riscos da vida, de uma vida hostil, de uma vida selvagem que existia, né, naquela época. E aqui, ó, eu trouxe as fotos da caverna para vocês terem noção do tamanho dessas pinturas. Essa aqui é a caverna de Lascaux, na França, de 15 mil anos antes de Cristo a 13 mil anos antes de Cristo. Então, olha o tamanho. Quando eu falei do contorno, ó, eles faziam, ó, com pigmento mais escuro, né, esse contorno e depois vinha com preenchimento. E tem um detalhe que eu acho extremamente importante falar, que é essa questão, ó, embora seja um desenho lateral, eu tenho aqui a representação de 4 patas. Ah, mas por que que você está falando isso, Marília? Porque quando você vai pegar o desenvolvimento, né, de desenho, a percepção até mesmo de perspectiva, que ela vai se desenvolver lá no Renascimento, com a questão da matemática e daqueles cálculos todos, isso aqui é muito avançado em termos de pensamento, porque vamos supor, quando uma criança começa a desenhar e ela vê um cavalo, né, uma pessoa, né, eu tenho uma filha de 7 anos, ela vai desenhar lá um cavalinho, vamos supor, ela faz, né, aqui a cabeça, faz a patinha, faz tudo lateral, geralmente é um desenho assim, aí ela vai lá e só põe a patinha assim, ó. Geralmente desenho de criança é assim. Esse aqui, ele já faz como se estivesse cavalgando. Ó, o movimento, as patas estão dobradas. Então, já tem, né, essa questão de fazer desenhos em planos. Então, isso é muito interessante de se notar como que vai tendo o desenvolvimento dessa capacidade racional. E na pré-história, aqui dos povos latinos, né, aqui no Brasil, você tem também essa questão do desenho, essa questão da escultura, muito, muito bem desenvolvida. E aí nós temos que a pré-história da arte, né, ela está dividida, né, a pré-história, em 3 grandes períodos, sendo que cada um deles, né, nós temos as suas características peculiares. Então, nós temos de início o período paleolítico, né, que é o período que quer dizer pedra antiga, ou a idade da pedra lascada, né, por volta do surgimento aí, né, se inicia no surgimento da humanidade até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, né, que o ser humano ele ainda era nômade, ele era coletor, ele ainda não tinha o domínio da agricultura, então ele não plantava, ele vivia com aquilo que a natureza oferecia. E a gente tem nesse período o que a gente chama de arte rupestre, que era aquela realizada dentro e fora das grutas e cavernas, geralmente feita em rochas, tá? Pode ser em pintura ou em gravura.
E nessa época também foram produzidas esculturas, igual eu falei, geralmente muita escultura de figuras femininas, muito ligada à questão da fertilidade e da abundância. A arte no Paleolítico, né, ela também está muito relacionada ao mundo espiritual. Tá? Então a gente tem a questão aí dos xamãs, dos líderes dos povos, sendo quem vai produzir essa arte, né? Pois como todo homem nessa época não sabia discernir o mundo real do mundo dos sonhos, por quê? Porque a gente ainda tem um pensamento, um cérebro em desenvolvimento. Então, para aquele ser humano discernir o que eu estava pensando do que eu vejo ainda é meio confuso. O que é o mundo do meu pensamento e o que é o mundo que eu vejo lá fora, né? Então, o artista, ele fazia, né, essa mediação entre esses dois mundos. Então, o fato de eu ver alguma coisa e reproduzir aquela coisa em forma de pintura ou de escultura, ou simplesmente produzir algo que eu crio, que está no meu pensamento, né? Igual, eu quero criar uma flor aqui. Então, eu vou fazer uma flor, mas eu quero uma flor que tenha um rostinho feliz. Ah, que bonitinha. Essa flor, ela não existe nesse mundo real aqui. Eu não vejo em nenhum jardim uma flor com carinho feliz, mas essa flor eu vejo aqui no meu pensamento. Então, o que é real? Isso que eu tô vendo ou isso que eu enxergo dentro da minha cabeça? Então, imagina para o ser humano, quando começou lá o desenvolvimento da razão, todas essas questões internas de discernir o que e ainda tem o sonho, né? Às vezes a gente tem sonho que a gente acha que realmente aquilo é real, né? E para nossa cabeça aquilo foi real, mas a nossa razão diz que não foi. Então tem toda essa questão de discernir o mundo real do mundo do pensamento e vai ser o artista, né, que vai fazer ali essa intermediação por meio da produção artística, da pintura, da escultura, né? A arte não tinha uma função estética, mas sim um objetivo de iniciação, igual eu falei para vocês, porque os artistas, por meio dessa pintura, dessas esculturas, ele mostrava o que iria acontecer, né? Então permitia uma maior chance de sobrevivência do grupo, né? Era digamos que um instrumento de atuação no mundo que para eles era sobrenatural, tá? Então, por meio da arte, eu também tinha a questão dos rituais, né? De ter mais contato com o Deus da chuva, com o Deus do sol, com o Deus das águas, né? Então, por meio dessa arte, eu tinha, vamos lá, colocando em tópicos, a questão ligada ao mundo espiritual, o artista fazia a mediação entre o mundo do pensamento e o mundo real, não tinha função estética e era objeto de iniciação para que permitia a sobrevivência do grupo e era um instrumento de atuação no mundo sobrenatural. Beleza? E aqui nós temos, né, o que consiste, né, essa pintura rupestre. Ela consistia na aplicação de pigmentos, né, que pode ser argila, os minerais, carvão, ossos carbonizados, né, vegetais. A gente tinha, né, como aglutinante ali, que dá liga, o uso de seiva, né, sangue, excremento, gordura dos animais, ceras que eram achadas em determinadas plantas, resinas vegetais, tá bom? Então, tudo que estava disponível ali na natureza, né, inclusive o resto daquilo que eles comiam, era utilizado para se produzir as tintas e os pigmentos que foram utilizados para realizar essas pinturas. E a gravura rupestre, tá? Gravura é esse tipo aqui de gravação, tá? É feita, até falei aqui, com a gravação de desenhos
com fissuras nas rochas. Então, ela pode ser em negativo ou em positivo, né? Negativo e positivo é questão de baixo relevo e alto relevo. E aquela, né, aquele tipo de arte que era pintada próxima ou dentro das cavernas, que é necessário um suporte, igual eu falei para você, uma parede, né, é o que a gente chama de arte parietal, que precisa de uma parede para existir. Tá? Isso aqui é uma pedra com escrita pictográfica lá na cidade da Mesopotâmia, né, cidade mesopotâmica Kish, né, onde hoje é o Iraque, e aí data de 3.000 anos antes de Cristo. Uma coisa que é muito importante quando a gente fala de pré-história, de arte pré-histórica, é que ela não aconteceu de forma uniforme em todo o lugar, todos os lugares do mundo. Então, às vezes você vai chegar aqui na América, você vai achar uma determinada arte que foi produzida numa idade, ela é considerada, vamos supor, da idade, sei lá, neolítica, enquanto você tem a Mesopotâmia lá na era dos metais, tá? Então, isso não é uma linha uniforme, você tem as várias regiões do mundo acontecendo no seu ritmo, tá? E as temáticas. A temática da pintura rupestre, ela é naturalista. Ó, sendo as primeiras técnicas a questão das mãos em negativo e positivo. O que é isso? Quando você põe a mão e sopra um pó de pigmento aqui, isso é negativo, porque vai ficar a mão sem tinta e o pó em volta. Quando você pinta a mão e carimba na parede, a gente tem o que a gente chama de positivo. Então, ó, se colocavam as mãos na parede e assopravam um pó muito fino para se obter a silhueta das mãos. Por quê? Porque naquela época, meu povo, não tinha espelho. As pessoas se viam, né, só pelo reflexo, às vezes, da água, de alguma superfície. Colocar a mão e jogar um pó é uma forma de eu ver a forma do meu corpo, do corpo do outro, tá? Então, essas questões, né, pode ser um pouco assim filosófico demais, mas isso tudo tá ligado dentro do início do pensamento racional, do entendimento de qualquer ser humano, tá? Então, igual eu falei, a arte, ela sempre vai estar ligada às questões de impressões e expressões do ser humano com relação ao entorno dele, tá bom? Mais tarde, ó, nós temos com as técnicas de claro e escuro e pinturas policrômicas, tá? Cromo, cor, poli, vários, né? Então, temas com várias cores aí. Elas passaram a pintar os animais e cenas do cotidiano, tá? Nós temos várias cenas de dança, cenas de sexo, né? Para mostrar como as pessoas se reproduziam, de caça, de guerras, lutas, tá bom? Então, a temática é sempre o que acontecia e o que eles viam, tá? Inclusive os rituais. E nós temos aqui o período neolítico, que já quer dizer pedra nova, ou idade da pedra polida. Então, agora nós já sabemos, né, polir a pedra, já não é a pedra lascada. E aí nós temos que esse período é por volta de 8.000 a 3.000 anos antes de Cristo. Esse período, nós já temos o início do sedentarismo da raça humana próxima aos rios, onde começam a ser construídas as primeiras vilas, o desenvolvimento da agricultura, tá? E a criação e domesticação de animais, né? Então, eu já tenho o animal, ele já começa a ser criado para servir ao ser humano, seja para trabalho, né, como bois, cavalos, e alimento mesmo. Nesse período já se nota um cuidado maior com as produções, pois mesmo sendo feita, né, dos mesmos materiais, né, que era a pedra ou argila, os objetos eles eram polidos.
E houve a substituição, isso aqui é muito importante, das roupas de peles de animais, tá? Por roupas feitas de tecido de lã e de linho. Então, ele já começa, né, a ter o cultivo da lã. Então, se eu tenho uma criação de ovelhas, o ser humano já começa a saber trabalhar a lã da ovelha para se produzir tecidos, tá bom? E a produção da cerâmica, né? A gente vai ter lá no Oriente a produção da seda, né? Então nós já vamos ali abandonando essa questão. É lógico que em lugares de extremo frio você tem ainda a utilização da pele de animal para se fazer roupas, mas já tem aí o homem confeccionando lã e linho, tá bom? E nós temos também, ó, a maior especialização desse período, né, não foi somente o fato do polimento dado às pedras, mas uma coisa muito importante, que é o aparecimento das formas geométricas nas produções artísticas. Então, nós já vamos ter o ser humano começando aí a desenhar linhas retas, tá? E paralelas. Então, em vez de só ser tratado ali a temática naturalista, eu já vou ter a criação de padrões, né? Linhas, círculos, né? Pontinhos. Então, por mais que possa parecer assim, nossa, mas que nada a ver, porque nós já estamos acostumados. Mas imagina quando isso surgiu pela primeira vez, tá? Então, o que isso reflete no pensamento humano? Uma organização, tá? Então, eu tenho linhas organizadas seguindo sentidos, tá? Eu tenho a questão de construir padrões e esses padrões é que vai me identificar com o meu povo, tá? Eu tenho culturas sendo criadas em cima desses desenhos geométricos. Então, tal povo usa um jeito diferente de se fazer esses padrões, o outro vai fazer de outro jeito. Aqui no território que hoje a gente chama de Brasil, tinham vários povos que a gente classifica, né, a arte pré-histórica brasileira por padrões. Então a gente tem o padrão X, o padrão Y, tem vários, e a gente tem povos que fazem coisas muito semelhantes, mas eram culturas assim muito distantes e diferentes. Então assim, vai tendo, e já se tem constatação de que esses povos tinham trocas, tá? Então, isso é muito interessante, porque isso, querendo ou não, começa a criar o que a gente chama de identidade cultural e identidade visual, tá bom? Enquanto no Paleolítico, né, a gente tem temas que eram naturalistas e realistas, né? No Neolítico, nota-se o abstracionismo nos objetos. Então, a gente essas formas geométricas já começam a ser um pouco mais abstrata, né? Elas já fogem um pouco daquilo que eu só estou vendo e reproduzindo aquilo que eu estou vendo. Eu já começo a colocar, a desenhar coisas que estão na imaginação, no meu imaginário. Então, eu já começo a criar, tá? Você pegar uma pessoa que faz cópia é diferente de uma pessoa que cria, tá bom? Então, se você tem a criação de padrões, você já tem um outro patamar do que é esse pensamento humano, beleza? E aqui nós temos, aqui eu coloquei exemplares, ó, de cerâmicas do Neolítico. Olha como que é diferente. Ó, eu já tenho um refinamento de técnica. Ó, olha esse padrão. Tá vendo? Aqui eu já tenho algo assim. Aqui eu tenho muitas linhas paralelas. Ó, muitos cientistas utilizam essas cerâmicas para pesquisar vestígios de restos de alimentos a fim de saber mais sobre os costumes dos povos antigos, tá bom? Ó, a questão do ser humano ter se tornado sedentário com os avanços da agricultura, isso aqui também é muito importante. Não
anula a caça e o nomadismo, tá? Lembre-se que na história, seja história da arte, história política, né, história no contexto geral, não chega o negócio e muda. Ah, pá, então a partir de hoje ninguém mais vai ser nômade, a gente descobriu. Não, são processos que acontecem gradualmente, tá bom? Mas foram criadas sociedades mais organizadas. Então, assim, mesmo que os povos agora comecem a se fixar em territórios mais próximos dos rios, onde as terras são mais férteis, onde já se começa a perceber a questão da agricultura, em que eu posso já plantar as coisas, eu começo a ter, né, essa questão de cultivo de animais, ainda assim o nomadismo ele é presente. No entanto, a gente já pode observar ali sociedades mais organizadas, né? Pessoas mais estruturadas a se viver em grupo, né? Mais para frente, a gente vai ver lá na Mesopotâmia o surgimento da linguagem escrita, né? O surgimento dos primeiros documentos cravados em pedra, na argila. Então, assim, tudo vai se organizando, tá bom? Já que houveram as primeiras aqui. Dessa forma, os primeiros arquitetos da humanidade se encontram no Neolítico, já que houveram as primeiras construções de abrigo de pedra, tijolos e madeira. Então, por mais que as pessoas ainda fossem um pouco nômade, a gente já começa a ter grupos mais estruturados, nós começamos a ver o quê? Pequenos abrigos um pouco mais elaborados, né? A gente já começa a ter a utilização de pedra, dos tijolos de argila e da madeira para se ter construções um pouquinho melhores. Nota-se também maior apuração técnica com a descoberta da cerâmica, vinda do cozimento do barro e o desenvolvimento da tecelagem. Igual eu falei, a gente já tem o trabalho com a lã, né? A gente já vai ter menos roupas feitas de pele de animal, mais coisas feitas com tecido, tá? E as temáticas artísticas, elas vão se voltar mais para o cotidiano. Então, em vez, né, de ter aquela temática lá que a gente tinha naturalista, de mostrar o boi, de mostrar uma cena de caça, uma cena de reprodução, ou até mesmo uma cena de reprodução animal, eu começo a ter temas mais do cotidiano, né? Então, eu vou ter temas de plantação, eu vou ter temas ligados aos deuses, né? Ah, eu quero o deus da colheita, o deus da plantação, da chuva. Então, essas temáticas mais relacionadas às atividades do cotidiano dessas pequenas sociedades que vão se formando. E aqui, ó, eu trouxe esculturas neolíticas, ó, estatuetas da cultura, ó, Yarmoukιana, no Museu de Israel, em Jerusalém. Ela também, né, a escultura do Neolítico, ela também foi feita por meio de novas técnicas, né, como a de esculpir na argila e depois assar, em vez de apenas pegar a argila e esculpir, tá? Houve um foco, ó, nas qualidades, opa, faltou um D aqui, do feminino e do masculino, tá? Então, a gente, em vez de ter só esculturas femininas, na maioria, agora a gente já começa a ter esculturas também masculinas, tá bom? E aí a gente já começa a ver uma diferenciação, tá? Entre os corpos que foram ali registrados nas esculturas. E vai ter, né, que a gente tem que levar em consideração a construção dos monumentos que a gente chama de megalíticos, que eram as grandes rochas, né, colocadas, dispostas em composições bem características. A gente tem como exemplo aqui o Stonehenge, mas existem vários outros. Eu não coloquei muitos outros porque geralmente
isso aqui não é tido como foco, né, de prova, e aí ia ficar uma coisa muito, digamos assim, uma aula que já está mais para graduação do que para o ensino médio, tá? Mas na Irlanda mesmo você tem grandes templos que foram achados, né? Grandes megalíticos dessa época, extremamente complexos. E eles eram grandes rochas dispostas em composições bem características e acredita-se, né, que eles eram erguidos com a finalidade de realização de ritos religiosos, tá? E até mesmo calendário astronômico, por causa da precisão da posição das pedras com relação aos solstícios de verão e de inverno, tá? E isso prova que eles tinham um conhecimento bem avançado a respeito dos ciclos das estações do ano, os ciclos celestes, tá? Então, esses, né, os megalíticos que foram achados lá na Irlanda, eles também se alinham com os solstícios de inverno e de verão. E isso prova que, por mais distante que esses povos estivessem, eles tinham esses conhecimentos, tá? Por observação da natureza mesmo. E os três tipos de formas que formam os megalíticos, nós temos o dômen, que são essas rochas verticais, coberta por uma rocha que parece uma laje, né? Laje é a cobertura. Então, isso daqui seriam os dômenes, tá bom? O menhir, que é uma única rocha na vertical, ó, que são essas rochas aqui que estão sozinhas, e o arranjo circular, no caso, como acontece no Stonehenge, e esse da Irlanda também, ele é circular, só que ele é todo fechado. E ele é todo cravejado de desenhos, é muito bonito. E aqui eu trouxe para vocês entenderem como que funciona, ó, o alinhamento com os solstícios de inverno e verão, ó, o sol fica certinho dentro da posição das pedras. Agora, como eles colocaram essas pedras gigantescas lá, essas rochas, então já é uma outra aula, outra história. E aqui nós vamos entrar na idade dos metais. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, até o surgimento da escrita, cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Mais uma vez, lembrando que isso não é uma linha contínua. Cada região do mundo, isso foi acontecendo numa determinada fase. E a última fase, né, que é a fase da pré-história. A idade dos metais, o próprio nome já diz, ela se caracteriza, né, aí pelo surgimento da metalurgia, em que o ser humano começa a utilizar os metais como matéria-prima, né, para a produção de ferramentas, armas, utensílios e aí vai. Igual eu falei aqui, ó, não aconteceu da mesma maneira em todo o planeta, tá? Então, cada região aí teve o seu desenvolvimento e foi dividida em 3 partes, né? De acordo aí com os metais que eram descobertos. A primeira é a idade do cobre, né? Que foi o primeiro metal a ser trabalhado pelas sociedades pré-históricas. Depois, o bronze, que era mais resistente que o cobre e obtido por meio de uma liga entre o cobre e estanho. Então, eu tenho bronze a partir do momento que o trabalho com o cobre vai se desenvolvendo, tá? Então, a partir do momento que o ser humano pode ter sido por acaso, né? Aí entra a questão, misturou o cobre e estanho, a gente tem a liga metálica do bronze. E depois veio a idade do ferro, né, que é o último metal aí a ser trabalhado por ele ser mais complexo, né, de manuseio. O ferro é um material mais dúctil, né? No entanto, os materiais produzidos por eles, ou pelo ferro, eram mais resistentes, tá? E a maior mudança que nós temos aí na vida
das populações se deu com o desenvolvimento do quê? Das ferramentas para a agricultura, né, que é extremamente importante, como a roda, o arado e a enxada, porque a partir do momento que o ser humano começa ali os trabalhos com metalurgia e começa a ter essas ferramentas, ele começa a desenvolver mais ainda a agricultura. Então, se eu tenho um pedaço de terra ali, fértil, eu tenho ferramentas, eu consigo fazer com que essa terra fique sempre ali fértil, produzindo, eu não preciso mais ser nômade, eu não preciso mais ir para outro lugar. Se eu não preciso mais ir para outro lugar, o que eu tenho? Eu tenho alimento, eu tenho abrigo, eu tenho arma, eu tenho ferramenta, eu começo a ter o quê? Um desenvolvimento social, certo? Então, eu começo a ter o quê? Outras impressões do que é o meu entorno, do que é o meu redor. A gente começa a ter aí o surgimento do que a gente chama de pré-urbanismo, tá? A gente já tem ali vilas, aldeias, né? A gente até chegar em cidades extremamente construídas, grandes e populosas, como as cidades da Mesopotâmia, do Egito, tá bom? Que são cidades extremamente complexas, né? Com organização social, com hierarquia, com templos, né? Com equipamentos urbanos, como casas de banho, lugares para que as mulheres frequentem separadas dos homens, rituais. Então, assim, isso vai mudando toda a questão, ó, das relações sociais, né? Eu vou ter as primeiras cidades se formando. Então, olha só como uma coisa, né? Que pra gente hoje, nossa, uma enxada, um arado vai fazer toda essa mudança? Sim, porque vai marcar a possibilidade, né, de permanência do ser humano, né, num lugar onde ele tem condições de sobrevivência. E aqui, ó, eu coloquei que o artista, nesse período, ele deixa de ser visto como um ser ligado às atividades místicas, tá? Ele já começa a se destacar como um trabalhador com uma função social na cidade. Então, ele já vai deixar de ser aquela pessoa que vai ser vista como um curandeiro, como um xamã. Ele agora tem uma função dentro da cidade, porque eu já começo a ter os mercados e essa função urbana, né, de cada pessoa ali que tem uma função dentro daquela organização, começa a ter uma função, certo? Então, como, né, os mercados e a organização começam a tomar forma, esse artista ele vai se tornando digamos que um especialista em objetos, em utensílios, né? Então, o que eu vou precisar fornecer para essa sociedade? Escultura, vaso, ferramentas, espadas. Então, ele deixa de ser um ser místico. Eu não preciso mais de um intermediador entre o mundo do pensamento e o mundo real. Eu não preciso mais disso. Já tenho uma complexidade de pensamento em que eu entendo essas questões. Então, eu não preciso mais de um intermediador, mas eu vou precisar de coisas úteis à sobrevivência, tá? Então, o artista, ele passa a ser um especialista em objetos. Então, eu vou começar a fazer decoração nas casas, eu vou começar a construir os vasos, as espadas, as ferramentas, tá bom? E as cidades, elas vão surgir em torno dos rios, né, como os rios Tigre, Eufrates, lá na Mesopotâmia, o Nilo, né, ali no Egito, e o Egito também, onde se trabalhava o ouro e a prata, né? E na China nós temos os rios Amarelo e Azul e o rio Ganges e Indo na Índia. Então, todos esses rios,
eles vão ter essas civilizações, essas sociedades, né, que vão alcançar aí um grau de complexidade, de número de habitantes muito grande, justamente por causa, né, desse desenvolvimento da metalurgia. E aqui, ó, são, né, as peças que foram feitas, as esculturas em metais, ó, ferramentas, tá? Isso aqui foram feitas por tribos lá dos Balcãs, ó, mais ou menos 3.000 a.C. E aqui uma figura feminina sem cabeça e pedaços de madeira, tá? Que foram achados aí justamente nessa região lá dos Balcãs. Então, até para as esculturas, eu vou ter todo esse trabalho em metal. O domínio técnico, né, de alguns artifícios, ele era surpreendente. Por quê? Porque quando a gente leva em consideração as ferramentas que eram rudimentares, né, que esses povos tinham nas mãos, e não tinha essa questão acadêmica de se ensinar numa academia de arte nem nada, esse é de se maravilhar, né, a paciência e a firmeza manual que esses artesãos primitivos eles iam adquirindo ao longo dos anos e ia passando sempre o conhecimento para quem naquele grupo social, né, se colocava ali à disposição de ser um artista, né? E eu trouxe aqui como exemplo essa cabeça da arte iorubá, né, a testa da Ife, né, lá na Nigéria, que elas foram descobertas há poucas décadas, né, elas datam do século XV e XIV, e elas apresentam uma semelhança incrível entre uma e outra, e também com a semelhança realística, né, com os rostos, né, das pessoas. E segundo Gombrich, né, que é o historiador de arte aí, embora pareçam ter muitos séculos, não há alguma prova que esses tribais tenham aprendido as tais técnicas com visitantes estrangeiros, né? Porque muita gente fala assim, eles aprenderam com os europeus, com não sei quem. Não tem como, tá? E é deles, a gente tem que dar o mérito. A gente tem que parar com essa coisa que só o que a arte europeia que é linda, maravilhosa. Não, tá? A arte da África, ela é espetacular. A gente tem modelos de cidades que eram construídas, os caras tinham uma noção de como manter uma casa fresca, né, no sol escaldante, incrível. É, assim, muito, muito avançado o que eles tinham de conhecimento e que, infelizmente, foi apagado pelo eurocentrismo, tá? Eles não tinham contato com outros povos, isso foi o aperfeiçoamento que eles foram conseguindo ao longo dos anos e esse conhecimento foi passando de geração por geração, tá? Essa aula ela é um pouquinho mais rápida mesmo, em vista da outra, mas para fechar, tem uma coisa extremamente importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de arte pré-histórica, tá bom? Entre 25.000 anos antes de Cristo até 1400 depois de Cristo, ou até mesmo até hoje, né, 2024, não se trata, por favor, tenham isso em mente, não se trata de evolução do primitivo para algo mais sofisticado, nem do simples para o mais complexo, tá? Mas a história das várias maneiras que a imaginação humana encontrou de traduzir sentimentos e impressões da realidade, seja ela interna e externa, tá? Por meio da pintura, da música, da escultura, da arquitetura e das demais artes. Então, quando eu falo assim, uma questão de complexidade urbana, eu estou falando de sistemas que estão mais interligados, coisas que têm mais informações no sentido de conexões e, como se diz, de processos. Eu tenho mais processos acontecendo dentro de uma cidade com vários habitantes do que uma aldeia que tem um número de habitante
é relativamente pequeno comparado a uma cidade que tem mais equipamentos urbanos, que tem processos acontecendo. Mas essa história, aquilo lá digamos assim, era primitivo, o que tem hoje é sofisticado. Não é isso. São formas e maneiras diferentes. Lembre-se que o ser humano ele vai adquirindo e adquiriu dentro do que era possível de interpretar a realidade que ele estava inserido ali, né? Porque igual eu falei, a arte ela está muito ligada com essa questão de como o ser humano enxerga o mundo. Então, eu vou expressar diante daquilo que eu estou vivendo, certo? E replicar aquilo que eu estou vendo, porque eu tenho um banco de dados, eu consigo criar com essas informações, né, que são me dadas, né? Então, isso vai refletir no meu meio. Então, não existe esse negócio do primitivo, do mais sofisticado, do simples para o complexo. Aquilo lá na pré-história não era simples. Imagina você ter uma vida que você não tinha uma linguagem para, sabe, tudo veio do zero, tudo foi sendo construído a partir de um pensamento, de um desenvolvimento para a gente chegar a como que nós conseguimos fazer conexões hoje, tá bom? Então, nunca fala que aquilo que existiu lá não era complexo ou que não tinha as suas nuances de detalhe, porque tudo tem, tá bom? Essa aula acaba aqui. Aí na próxima aula já é Mesopotâmia e depois Egito, tá? Aí vai voltar toda quarta-feira, direitinho. De novo, desculpa, né? Para a aula ter saído, está saindo hoje, a quinta. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu sei que muita gente pediu para eu colocar exercício na aula, só que como essas aulas têm ficado um pouco longas, se eu colocar exercício, eu acho que vai ficar cansativo. Então, depois, talvez eu converse com o Pedro e aí eu vejo se dá para eu fazer uma aula só com exercício, aí eu coloco algumas atividades dos temas, tá? E aí eu vou resolvendo com vocês, tá bom? Lembra de dar aquela curtida para apoiar o nosso trabalho. Comentem, críticas são bem-vindas, desde que com respeito. Eu faço questão de responder todo mundo quando possível, tá bom? Um grande beijo e fui. Tchau!